E aí, pessoal, nós estamos aí fazendo o vídeo 2, relativo à aula 25 do livro 1. Esse exercício 2 ele está na apostila do BEST, então eu considerei um exercício razoavelmente difícil, então por isso que eu peguei ele para revisar. Então ele falou assim, ó, num triângulo isósceles, se é triângulo isósceles, ele tem dois lados iguais e um diferente. Então, dois lados iguais e um diferente. O problema é que ele deu apenas duas medidas. Ele disse que o 13 é uma das medidas e o 6 é a outra medida. Bah! Então agora eu não sei ainda quem é a base e quem é que são os lados iguais. Eu vou ter que decidir isso através da possibilidade de construção. E aí eu vou imaginar o seguinte: imagina que esta medida seja a 13 metros. E cada um desses lados aqui seja de 6 metros. Como 6 metros mais 6 metros vão dar 12 metros, jamais essas duas medidas aqui vão se encontrar no único ponto no vértice que está aqui. Então esse triângulo que eu tentei montar, ele não é possível. Ele não é possível porque ele não está de acordo à chamada desigualdade triangular. Beleza, então o que eu posso fazer para tentar acertar esse problema? Eu tenho que verificar como é que funciona a desigualdade triangular. A desigualdade triangular é da seguinte forma. Bom, eu já sei que o 6 não pode, o 13 não pode estar como a base, porque senão eu não construo o triângulo. Por que ele não vai poder construir de acordo com esta desigualdade triangular? Se eu considerar isso aqui como a base, ou melhor, o 13 como a base, como eu tinha considerado, e cada 6 metros como os outros lados, eu vou ficar com a seguinte situação, ó. O 13, para eu testar, ele tem que estar entre a diferença e a soma dos outros dois lados. Quanto é que dá a diferença entre o 6 e o 6? 6 menos 6 é 0. E realmente o 13, ele é maior do que 0. Até aí está de acordo com a desigualdade triangular. Mas se eu pegar a soma ou a adição dos outros dois, vai dar 12. E o 13 não é menor do que 12. Portanto, devido a esta condição aqui não estar satisfeita, eu não consigo construir um triângulo com essas medidas de lado que aí estão. Então, deixa eu apagar aqui, vou ter que criar a outra hipótese. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Vamos ter que criar a outra hipótese. Qual é a outra hipótese? A outra hipótese é os 6 metros estar na base e o 13 metros compor os lados iguais do triângulo isósceles. Vamos ver se funciona isso aí. Então, o 6, ele tem que estar entre a diferença dos outros dois. 13 menos 13 são os outros dois, a diferença deu 0. E a soma vai dar 26. Então, este lado está de acordo. Agora vamos ver o outro lado, que é o 13. O 13 tem que estar entre a diferença e a soma. A diferença entre os outros dois lados vai dar 13 menos 6, que é 7. E a soma vai dar 13 mais 6, que é 19. E o 13 metros vai estar entre a diferença e a soma. Portanto, esse triângulo que eu acabei de discutir aqui, ele existe porque ele está em acordo com a desigualdade triangular. Então eu posso construir o triângulo isósceles, que tem 13 como os lados iguais e 6 metros como lados diferentes. Então, esta é a parte que eu considero difícil, uma vez que foi dado apenas dois lados desse triângulo. Bom, para eu calcular a área do triângulo, basta eu pegar a área, é a base vezes a altura sobre 2. E em triângulos como este, ou o triângulo equilátero, a altura sempre vai
dividir a base em 2 pedaços iguais. Então, eu posso descobrir quanto vale essa altura, obtendo quanto vale aí as medidas desse triângulo que está aqui, que é um triângulo retângulo. E através de um triângulo retângulo eu posso utilizar Pitágoras. Então vamos ver, olha só a utilização de Pitágoras. Primeiro, quem é a hipotenusa? A hipotenusa é sempre o lado oposto ao ângulo de 90 graus. E eu devo começar com a hipotenusa ao quadrado. Então dá 13 ao quadrado, é igual a os catetos elevados ao quadrado. Um dos catetos é o h ao quadrado, o outro cateto é o 3 ao quadrado. Então eu fiquei com 169 é igual a h ao quadrado mais 9. Então o h ao quadrado, se eu descontar 9 dos dois lados, vai ser 160. Portanto, h é a raiz quadrada de 160, que é 16 vezes 10. Por que eu botei 160, 16 vezes 10? Porque eu sei que raiz de 16 é exata. Então, eu separei uma raiz que eu sei calcular. E a raiz de 16 é 4, então é só substituir por 4. E dentro do radical vai ficar o raiz de 10. Isto aqui é a medida da altura. Agora, eu posso calcular a área tranquilamente. A área vai ser a base, que é 6 metros, vezes a altura, que é o 4 raiz de 10 metros, divididos por 2. Então, isso aqui dá 20, eu até vou simplificar aqui, dá 2, vai ficar 12 raiz de 10 metros vezes metros dá metros quadrados. E acabou. Então, esse exercício, ele é parcialmente difícil. Por que ele é parcialmente difícil? Primeiro, que não é qualquer escolha de base e lados iguais que eu posso ter, uma vez que ele não disse quem era os lados do triângulo isósceles. E a segunda coisa é que para calcular a área, primeiro eu tenho que calcular a altura. E para isso, sempre que eu tiver um triângulo equilátero ou um triângulo isósceles, eu vou pegar a metade desse triângulo para formar um triângulo retângulo. E então, valeu, bons estudos. Lembre-se, a prova é no dia 7 e vocês não podem dar mole, porque por mais que as questões não sejam acima do nível do que foram trabalhadas em aula, já no nível como esta, já eu considero difícil. Então, valeu!